Fê, a sua câmera. 3, 2, 1. Se eu me lembrar. Oi, gente, tudo bacana? Muito bacana, muito maravilhoso. Nós estamos iniciando os trabalhos de 2026 com um convidado. Ele não é especial, ele não é qualquer adjetivo que a gente possa tentar colocar agora, porque o Fernando, ele é amigo, ele é irmão, ele é vizinho, ele é um ídolo da gente, porque ele é músico. Ao longo da nossa conversa, você entenderá tudo isso que eu estou dizendo. E nós aproveitamos, com a devida licença, a vinda dele para Porto Feliz, porque ele mora em Londres e está fora do país há 40 e tantos anos, tempo disso na Dinamarca, tempo disso em Londres. E como ele está aqui por causa do carnaval, nós estamos em ritmo dos folguedos de Momo, então demos uma laçada nele para que ele conte, resumidamente, uma história que é muito maravilhosa em termos de coisas que aconteceram com ele durante a carreira, durante a vida e, essencialmente, da música. Fernando Di Marco. Eu poderia começar essa entrevista, antes de contar um pouquinho da minha história, que é coitadinha, vai ser pequenininha depois disso que eu quero contar. Mas, enfim, eu gostaria de começar com um conto curtinho, Claro, muito antigo, porque ele contém uma pedra, que é um pedaço. Essa pedra eu usei várias delas para ir tentando traçar a minha pequena trilha pelo mundo. Então, posso começar com ele? Porque aí vai dar jogo. Manda ver. Se não der, a gente pum. Porque foi assim, né? Lá no céu, eu vou falar céu, mas esse conto não está ligado a nenhuma religião em específico. Vale para todos os seres humanos. É um conto do bem, né? Mas vamos chamar de céu. Lá no céu tem um berçário, porque neguinho faz filho pra caramba. Então, os caras, vamos chamar de anjos, né? Pode ser seres iluminados, espíritos evoluídos, tanto faz para mim, tá bom? Tá. O importante é que eles estão trabalhando lá, porque não param de fazer criancinha, né? E eles estão... Aí aquele que tudo ouve, tudo sabe, resolveu fazer a forma perfeita para ajudar os anjos. Olha, essa é a forma perfeita. Bota um pedaço de mim aqui e manda para baixo. Os caras pedem e vocês mandam. Pô, facilitou a vida dos caras, né, dos anjos. Aí foi, e anda bem. Mas de vez em quando, lógico, falta uma forminha. E o pai e a mãe pedindo: ei, meu filho, minha filha não vai chegar. E a forminha não vem. Aí, nessa hora, eles chamam o anjo Machadão. Veja só você. Chamam. Eles chamam Machadão, ele, desculpem, num piscar de olhos, certo? Mas ele sabe que ele não consegue fazer tão perfeito como o Criador de tudo. Ele sabe disso, que ele é só um anjo. Então ele pega o cangote da criança e antes de soltá-la, ele coloca uma pedra bruta e um kit polimento dentro do coraçãozinho dessa criança. E sussurra nos ouvidinhos dela: eu estarei com você por toda a sua jornada. E se você polir essa pedra, eu ajudarei a você abrir o caminho da sua jornada. E solta, e o neném vai embora. Essa pedrinha é chamada de dom. É o dom que nos é colocado lá dentro a todos nós. A partir de então, todos nós chegamos já prontos para seguir o caminho, se ouvirmos as vozes dos anjos. Vai que eu vou lhe ajudar. Bonita história, né? Puxa vida, você viu, você leu, você ouviu? Não me veio à mente agora. Então tem mais essa, né? O cara, ele consegue
Porque eu esses preciso... feelings, né? Isso é feeling. Vocês acham que ele está me entrevistando, mas eu ouvi... Outro dia, nós conversamos, nós somos muito amigos de muito tempo, E ele me falou, vai lá ver o meu canal no YouTube, e eu, olhando várias entrevistas, e teve uma que me marcou profundamente, que foi a entrevista de uma pessoa que estava atrás de um sonho num país distante. Ela se deparou andando numa nevasca. Ninguém faz isso. Ninguém sai para andar numa nevasca. Vou dar um passeio numa nevasca hoje. Não é normal, certo? E aí ela encontrou o que ela procurava, que ela não sabia o nome da pessoa, nem onde a pessoa estava. Pense nisso. E tem mais. A pessoa que ela estava procurando, que ela não sabia o nome e onde ela estava, numa nevasca, sabia que ela estava vindo. Diga-me, seu anjo machadão não abriu o caminho para ela. É isso que eu queria falar. Não, perfeito. É isso. Perfeito. Abriu ou não abriu? Abriu. Inélia Garcia. Inélia Garcia. Essa é a entrevista que eu estou comentando. Aliás, Inélia... Assistam, viu? Beijo. Assistam. Inélia é uma fera. Inélia é uma referência desse... É um anjo. Inélia é um anjo para uma série de pessoas, de profissionais, né? E por N circunstâncias. Porque uma coisa que me tocou muito é que eu não tive esse insight quando entrevistamos a Inélia da nevasca. Porque quando você fala que você entendeu, você percebeu essa vivência que a Inélia teve na nevasca, porque você fala, bicho, eu vivi uma nevasca, eu estive perdido no meio de uma nevasca, eu sei o que ela passou. Veio na boca. Até arrepia. Porque... O gosto do momento voltou na boca. Eu falei para você. Nos anos 80, no meio dos anos 80, 85, 86, lá, nós morávamos juntos em São Paulo. É verdade. Nós moramos juntos, graças a Deus, nós moramos juntos em São Paulo. E um dia, e ele já tocando, ele nessa época era assim para nós, poxa, Fernandinho toca tudo, de corda ele toca tudo. Ele tocava violão de 7 cordas, cavaquinho, bandolim, em tudo. E muito choro, muita música brasileira. E um dia ele chegou no apartamento e falou, eu estou indo embora para Dinamarca. E aí, uau! E ao mesmo tempo ele tinha, paralelamente, ele tinha um emprego numa empresa multinacional gigante aí da construção civil. Enfim, aí ele resolve, vou embora. E foi embora para Dinamarca. É o início que nós chegamos nesse lugar, que a gente saiu de um lugar que era seguro pra gente, Porto Feliz, que eu conhecia todo mundo. A gente se sente seguro quando a gente está numa cidade menor, que a gente nasceu aqui. Obviamente que a gente se sente mais seguro. Sim. E ainda mais jogando tudo para cima para tentar ser música lá fora. Eu comecei a pensar, porque eu não achava absolutamente nada, porque eu não tinha internet, eu não tinha celular, eu não conhecia nenhum músico, né? Propriamente assim lá. Daí... E isso em Copenhague. Isso em Copenhague. Porque quem me passou esse desse é importante, que Deus o tenha, né? Foi o Solano, que me bateu. Ele falou, cara, se você tá afim de seguir, talvez a Dinamarca seja bom. Pelo menos se tira umas férias, vai lá ver se você gosta, porque teve isso também. Eu vou, se não der certo, eu volto. O que eu já acho que é um perigo. Mas enfim, chegou um momento assim que eu não achava absolutamente nada, ninguém, e eu não me lembro. Eu saí andar e eu não me lembro mais para onde eu fui. Mas vejam só você, eu volto a me lembrar quando eu estou num parque e ouço um som que era conhecido do meu coração, que era o som de samba, de choro. E eu fui me aproximando do som e tinha o som. Quem que me levou ali? Veja bem, talvez. Ele Machadão. Então, eu abri um arbusto e tinha, assim, naqueles cobertores, fazendo um piquenique, uma turma de pessoas, homens, mulheres, loiros e não, e tinha cavaquinho, tinha violão, tinha flauta transversal, tinha outro violão, tinha chacoalho, tinha saxofone, tinha um monte de gente, cara, entendeu? E o som rolando, e eu fui me aproximando, né, com a mão no bolso, parei na frente, terminou a música, os caras olharam para mim, opa, tudo bem, eu não sabia falar inglês, aí eu... Oi, tudo bem? Ah, você fala português, você é brasileiro? Sou brasileiro. Aí alguém
olhou para mim e falou, você toca alguma coisa? Porque eu acho que meu olho estava vidrado, né, no bandolim, no coisa, né? Eu estava com vontade de tocar, lógico. Imagina. Aí eu falei, eu toco um pouquinho de bandolim, cara. Ele falou, pega aí, toca uma aí. E eu tava afiado, sabe? Eu tava com um repertório bom. Estava mesmo, porque a entendeu? gente vivia isso. E aí eu peguei e mandei uma lá e os caras, gostaram, né? Não ficaram impressionados, porque eles eram bons pra caramba. Mas ficaram impressionados de achar alguém no meio do parque que apareceu do nada e que sabia tocar aquele estilo. Daí, toca outra aí. Eu falei, eu posso fazer uma no cavaquinho também. Daí peguei o cavaquinho, fiz um cavaquinho, ficamos amigos. E nesta roda, tinham pessoas que eu levo até hoje como amigos, que eu converso com eles até hoje, e tinham também os dinamarqueses e suecos, que eram músicos bons de jazz, que era um idioma que eu não falava ainda, mas eu estava atrás, eu queria aprender, porque era assim que se fazia as coisas antigamente, você ia atrás. Ia atrás. Né? E aí, veja você, num momento em que eu entrei em desespero, me levaram lá e me deram de bandeja para eu mostrar o que eu já sabia e, ao mesmo tempo, tudo o que eu precisava saber estava ali. Os músicos que iam me ensinar a tocar jazz e os músicos que eu ia tocar samba e choro. Não é bonito isso, cara? Buscar, e nessa época, mais uma vez, anos 80, era buscar, às vezes até no fórceps, porque era físico, você ia atrás, não era digital. Não tinha como achar, Não cara. tinha como achar. E aí você encontra, um desses tem a ver ainda, é seu amigo até hoje, né? É o Luiz Fernando Luchá. Hoje ele é o baixista já há muitos anos do Zeca Pagodinho. Ele, inclusive, já esteve em Porto Feliz, conheceu vários amigos meus, conhece. Uma coisa que eu já te aviso, e olha, fique porque tem situações hilárias, sensacionais, pessoas do mais alto gabarito que estavam junto com o Fernando em determinados momentos da vida dele, causos e causos incríveis que pontuam a evolução musical dele até chegar no baixo acústico, que é um instrumento maravilhoso. A gente chega lá, mas esse baixista, que hoje é o baixista do Zeca, ele veio aqui. E foi ele que estava aqui na tua casa quando... Podemos ir aí já. É ele que estava aí. Ele estava aí, mas tinha um dinamarquês, um baterista chamado Michel Obi, Michele, né? Vamos chamar de Michele aqui no Brasil, né? Muito italiano. E tinha também o Cláudio Duarte, que é um grande amigo meu, que também morou com a gente na Dinamarca, um violonista de São Paulo, Cláudio Duarte. Estávamos esse time comendo uma feijoada que a minha mãe fez, eles vieram tocar aqui no La Maison de Grilo. La Maison. Vieram de lá do Rio de Janeiro, rapaz, para tocar aqui, olha que amigo. Não... Aí vieram, aquele calorão, nossa, que diferença. Comemos uma feijoada, assim. Aí os quartos em casa, até hoje, dão para a rua, literalmente. Então, a janela abre, dá para calçada, entendeu? E aí o Michele, que é o dinamarquês, perguntava, mas aqui é uma cidade pacata? Eu falei, toma, aqui a gente, tranquilo, aqui a gente dorme depois. Somos manda-chuva aqui, imagina, aqui não acontece nada, pode dormir de janela aberta aqui, cara, fique tranquilo. Bom, ele comeu a feijoada e a gente ia tocar à noite. Ele falou, cara, eu tô cansado, porque para um dinamarquês comer uma feijoada, ele não tá acostumado, né? Eu vou descansar. E eu o levei para o quarto da frente para a rua. Ele deitou, eu deixei a janela aberta, ele até perguntou, vai deixar a janela escancarada? Eu falei, bicho, confia em mim, no taco, cara. Pô, eu sou... Bicho, ele acorda, Fernando, me chamando. Quando eu entro no quarto, ele estava coberto com lençol até o nariz, só os olhinhos azuis de fora, e fez assim para mim. Na janela tinha duas pernas penduradas, uma com chinelo de dedo e a outra sem. Um cara que estava provavelmente pendurado no telhado de casa e tentando se jogar para dentro do quarto.
E nesse mesmo instante, aí começou a chegar meu pai, minha mãe, os meus amigos, e a gente começou a olhar para aquele pé e ninguém tinha coragem de ir lá e ajudar o cara ou fazer o que quer. Ficou aquela aqui agora. Travou, deu uma... Deixa o cara, o que a gente faz? Porque não sabia de quem era aquele pé. Sem entender também. Demora para você entender. Mas aí a gente ouviu a polícia, né? Alto lá, você não atira, pá, pá. E aí a gente viu que ele pulou, caiu no chão, o policial veio atrás, saiu correndo dele, e eu peguei, ele tinha fugido da cadeia, cara. E se escondeu no telhado de casa, em plena luz do dia. É mole. Bom, passou a noite, nós tocamos. No dia seguinte de manhã, quando nós chegamos para o café da manhã, estava o Miquel, que é um dinamarquês, com a mala prontinha, dizendo, olha, eu agradeço, mas eu estou indo para o Rio de Janeiro, eu me sinto mais tranquilo lá. Fiquei em Porto Feliz, cara. Então tá bom. Esta cidade não... É história boa, vamos falar a verdade. Aconteceu, né? Ai, meu Deus do céu. Enfim. E olha, uma situação que sempre tive essa curiosidade, como é que você faz, né? E quais as influências que fez você migrar para o jazz, para o baixo acústico? Em que momento isso acontece? Quando vai acontecendo assim gradualmente, acho que eu bati no microfone. Bateu. A produção vai ficar puta. Foi acontecendo já logo no início, quando eu cheguei, porque como eu já tocava os 7 cordas, assim, quer dizer, eu não tocava, é difícil falar disso hoje, porque a moçada que está chegando agora está comendo o instrumento. Uhum. Mas eu tinha as noções, que eu escutei o Dino, eu aprendi as noções de 7 cordas e usei. Então, quando aconteceu, já logo no começo eu tinha uma banda lá que precisava de um baixista. Que o baixista não estava. E o próprio Luchá, eu acho que foi ele que, na época ele tocava violão, o Luchá. Ele falou, pô, Fernando, faz você o baixo aí, pô. Você já conhece as músicas e tal. E peguei um Fender Jazz Bass, que na época não era difícil de encontrar, não, mas na época era o que tinha, cara. Você vê como é que são as coisas. Aí comecei e o pianista falou, opa, você tem jeito pra isso, cara. E ele falou lá naquela primeira concerto, você tem jeito pra tocar baixo acústico também, viu, cara? E era um dinamarquês que tocava jazz. Por quê? Quando a música brasileira de qualidade, vamos dizer assim, né? Era a época do Djavan, João Bosco, essa era a música popular brasileira quando eu fui pra lá. Pô, bicho, bom, né? Bom. Então, aonde que eles iam tocar? Eles iam tocar nas boas casas de jazz, porque o jazz acolheu essa música brasileira boa, porque tinha o mesmo tipo de harmonia rebuscada, os arranjos eram rebuscados, e a gente sabe que é verdade, certo? Então foi a migração de uma coisa para outra, foi fácil para os jazzistas tocarem a música brasileira, mas nem tão fácil para um cara que veio do interior, nunca foi na escola de música direito e aprender a tocar jazz, porque daí é uma outra estrutura, entendeu? Aí que tá. E aí demorou mais, né? Mas foi mais ou menos a jornada da minha vida. Porque normalmente o contrabaixo é aquele que fica lá atrás. Isso. Você tem que ter um pouco dessa alma de generosidade, de querer ajudar todo mundo, que o cara cante bem, que o cara sole bem, se tá lá. É o coração da banda, né? Ele é o que pulsa, né? Uma vez perguntaram para Billie Holiday, a grande cantora de jazz, mas Billie Holiday, qual é seu segredo? Ela falou, eu ouço o baixista. Olha que bonito. Eu vou usar essa frase pro resto da minha vida. Eu não quero dizer, não entendi bem o que ela quis dizer, mas eu adoro a frase. Brincadeira, eu sei o que ela quis dizer. Mas a gente não sabe. Ainda na Dinamarca, né? Você tocou muito ali, né? Nos países escandinavos. Eu fui crescendo, né? Eu fui subindo, começou assim, daí eu fui... isso foi natural, viu, também, não foi aquele desespero. Nem como eu estudava, não houve desespero para estudo, porque eu tinha que pagar minhas contas, né? Todas elas. O aluguel onde eu morava, a comida que eu comia, não tinha mais nada, era ali. Então, mas eu fui aprendendo na vida, na noite, tocando mesmo, entendeu? E estudava muito nas horas de folga, mas muito mesmo, agora que eu penso assim, entendeu? Porque precisa estudar, viu, quando o cara quer ser músico. Tem que estudar. Gente?
né? Não pense que... Não é assim, que vem codom e tá pronto. E Por isso aquela- que tenha o kit polimento, para você polir. Né? E Istambul? Você foi para Istambul, já que nós estamos meio... Pô, então, Istambul também é um lugar bacana. Pô, fui. Então, Calma. eu fui convidado por essa banda aqui, porque a Suécia é pertinho da Dinamarca, sabe? Você pegava um catamarã, assim, um barquinho, ia lá, né? E eu fui chamado, eu já estava tocando com mais bandas, assim, né? E aí fui chamado por esse pessoal da Suécia para fazer uma residência, essa é a palavra. Eu estava tentando encontrar, enquanto eu conversava aqui, o nome, residência. Que é quando você vai por 3 meses, 4 meses num lugar e toca residente numa casa. Sim. Né? E lá fui eu para Istambul, rapaz, minha primeira grande residência. Pô, garoto, bicho, 23 anos de idade, por aí, 22, né? Que garoto. delícia, que delícia. Daí fui com um baixista, né? Fui lá e a gente ficou no Hotel 5 Estrelas, que o dono do Hotel 5 Estrelas era o dono da casa de jazz, que era uma casa chique, cara. Servia-se jantar, um negócio bacana, grande, com puta palco e tal. Nós tocamos durante 3 meses. Durante esses 3 meses houve o Festival de Jazz de Istambul, que na época era um dos mais importantes. Nossa, né? que delícia, hein? E aí, posso contar a história? Pô, não. Aí a gente termina o primeiro set. O primeiro set é aqueles primeiros 50 minutos que a gente toca para parar de tocar, para as pessoas conversarem, pedirem uma bebida e tal, né? Assim, normal. E eu vejo que lá no fundo do bar tem uns caras cabeludos, assim, ó, de jeans rasgado, assim, camiseta cabeluda, assim, parado no bar, assim. Mas não fazendo cara feia, nada, cabeludo, destoando do resto do povo que tava de paletó e tal, entendeu? Bem... E um deles começou a andar na direção do palco. E eu olhei e não tinha mais ninguém no palco. Só tinha eu, porque eu demoro para tirar o cabo do baixo, e me enrosco o pé no cabo, enfim, né? E eu começo a perceber que algumas pessoas começam a apontar para mim e apontar para ele. Não é um desespero, mas começam a ficar ansiosas. E eu, alheio a tudo isso, não consegui. Olhava assim, porque é meio penumbra, assim. E a pessoa apontava, fazia assim para mim. Aí eu, o que foi, cara, né? Bom, o cara chegou. Oi, tudo bem? Falando português com sotaque americano. Você é brasileiro? Eu falei, sou brasileiro. Aí você, eu sou americano. Será que a gente pode tocar uma música junto? Aí eu falei, pode. Será que você tem problema de eu pegar o violão aqui? Eu falei, não, eu não sabia nem o que eu fazia. Eu falei, puta, bicão, né? O cara é bicão, né? Tocar uma música. E eu vi aqui de rabo de olho, assim, que a agitação estava aumentando, assim, drasticamente, cara. Mas aumentando drasticamente. E eu ainda assim não entendi nada, cara. Não sabia por quê. Lembrem-se, foi um pouco antes da internet e do celular, onde tudo se vê, onde tudo se descobre rapidamente. Não era assim, vocês vão entender por quê. O cara pegou o violão. Eu estou quase levantando para mostrar. Pegou o violão e falou para mim, uma do Tom Jobim, talvez. Tom Jobim. Eu falei, sim. Aí ele chamou Inútil Paisagem, que é uma música triste, né? Mas linda, né? Aí isso já me deixou meio que favorito. Esse cara deve ser bom, né? Pra pedir uma música dessa, né? num povão desse, pô, o cara... Ninguém pede uma música dessa, o cara tem que dominar, né? Aí começamos a tocar. Quando ele começou a tocar, porque é aquele cara que começou a tocar, ele fazia o acorde e fazia a melodia ao mesmo tempo. Mas eu tô falando sério, deu 4 notas. Eu caí de joelho, cara. Caí de joelho. Pum. Eu reconheci quem ele era pelo som das mãos dele. Era o Pat Metheny, cara. Era o Pat Metheny. Tocando. Quando eu ajoelhei, o público, porque eles perceberam que só aí que eu tinha percebido que era o Pat Metheny. O Pat Metheny parou de tocar, me levantou pelos ombros, vamos continuar. E continuou tocando, mas ele continuou tocando essa música aonde ela deveria estar nesse tempo. Caramba! Cara, é um negócio... Ele pensou nisso, pense nisso. As coisas são... parou. Porque aí outro dia nós fomos lá, aí volta no mesmo ali, lugar certo. Mesmo compasso. Mas a mesma parte da letra, ele voltou. Terminamos de tocar, o povo aplaudiu, né? A ele, né? Eu estava em estado de êxtase, né? Na verdade, né? Eu tentei me salvar, né? Vamos falar assim. E ele chegou para mim, cara, me deu um abraço e falou assim, no canto do meu ouvido,
Obrigado por ter me reconhecido não pela minha faixa, mas pelo som que eu tiro das minhas mãos. Bonito, não? Eu reconheci o cara pelo som que ele tirava das mãos, cara. Não tem uma gratificação melhor para o músico. É sinal que ele... Pô, pense nisso, cara. Ele me agradeceu por isso, cara. Eu nunca mais esqueci, sabia? Obrigado por ter me reconhecido. Não pelo rosto, mas pelo som que eu tiro das mãos. Não pelo rosto, mas pelo som que eu tiro... Ah, vá... Pô, mano, é muito forte isso aí pra mim. E eu tenho, desde então, tentado ser assim, ser verdadeiro quando eu tô tocando, colocar o som, quem eu sou quando eu toco, porque isso também pro pessoal que tá estudando é importante, né? As escalas, tudo é importante. Ler é importante, você ter experiência, mas tem uma coisa mais importante. Essa pedrinha lá dentro. E você vai dando polimento, e você... Vão abrindo caminho, você começa... Mas não é abrindo caminho lá para você ser famoso. Vão abrindo caminho aqui dentro. Você começa a ser quem você é. Porque existe um livro que chama O Arqueiro Zen. O arqueiro, o arco, a flecha e o alvo são um só. Olha que coisa mais linda. Não é bonito isso? E é isso, você tem que ser, o instrumento é uma extensão de quem você é. Não é bonito? Maravilhoso. Eu acho. Né? Então o Pietro Masini me ensinou isso com as poucas palavras que ele fez. E eu saí correndo, foi a primeira vez que eu saio, que eu sou o primeiro que saio do palco, eu saí no pirote, fui no bar e pedi um uísque duplo, porque ninguém é perfeito. Falar e sair correndo. Começo, vamos voltar lá, ele morando em Campinas, estudando. Fazendo lá o seu... E com ele acontece cada coisa. Pega fogo no prédio que ele morava. Pega, cara. E ele lá dormindo dentro da casa dele. Aí bate na porta, alguém avisando, né? Ele abre a porta lá, um cara desesperado. Pega tudo que se tem de valor aí e desça, porque tá pegando fogo no prédio. Aí chega lá embaixo, adrenalina abaixo, todo mundo, ele é de cueca, com bandolim e com... E o bombeiro fazendo o assim. cavaquinho na mão. Pega tudo que você tem de valor. Tinha gente com malas com apostila, porque naquela época não tinha laptop, viu? Era apostila, papel, malas com as apostilas. Queimou tudo. Aconteceu isso aí. Então, do prédio em chamas em Campinas, vamos para o encontro. Ai, você não é fácil, Demetrios. É um prazer estar aqui, viu? Nossa, obrigado. Não, você não sabe como eu estou feliz. Tem razão, você tem noção. Vamos para o encontro do Mar Báltico com o Mar Nórdico. Ilha de Skien. Não, a Skien é uma praia. Ilha... É uma praia, né? É o chapéu da Dinamarca. É onde a Dinamarca não termina em ilha, ela termina nela mesmo. Né? Tá. Ela termina assim. É o chapéu da Alemanha, um chapéuzinho da Alemanha assim, que vai, vira uma pontinha. Só que vira uma pontinha mesmo. A gente olha no mapa, tem uma. Em cima da Alemanha tem um chapéuzinho, que é a Dinamarca, que é Jotland, que é a parte maior, e ela termina E eu andei ali, cara, como você bem falou, as pessoas falaram pra mim, não, dá pra andar, dá pra pôr os pés na areia, assim, é 1 quilômetro, depois 500 metros, 100 metros, 50 metros, 5 metros, 1 metro, 0 metros. E é onde o Mar do Norte se encontra com o Mar Báltico. Eu falei, vá, rapaz. Eu falei, cara, é isso aí lá. É um lugar que os grandes pintores vão morar, porque é uma luz especial. E é realmente, é engraçado. Eu não tenho esse dom da visão. Eu não consigo ver coisas que muitos amigos meus conseguem, né? Eu tenho outro dom, né? Já basta este, já. E lá moraram muitos pintores famosos. E eu acho que aquele que pintou o Grito, né? Aquele Edvard Munch. Eu acho, com esse nome, é escandinavo, certo? É Edvard. Então, cara, eu posso estar enganado, pelo amor de Deus. Não, é certeza. Mas quem é maravilhoso, Caramba. A gente ia lá. É lá que a luz, é o tempo de luz maior da Dinamarca, é o local mais alto da Dinamarca. Mas na Suécia, assim, lá no norte da Suécia, no Polo Norte, é o sol da meia-noite. Mas em Copenhague ficava até 11h30 da noite, 11 horas, luz.
durante o verão, né? Uhum. Aí, durante o inverno, vem o boleto, né, meu querido? Inverno é o contrário, é bem escuro. O grosso do caldo foram milhares e milhares de horas estudando o instrumento, dando duro, ficando doente, estando sozinho, sendo feliz, sendo triste, trabalhando, tocando, tentando melhorar. Porque esse é o grosso do caldo. Isso aqui são só cerejinhas. A pérola, né? A verdade é que demorou, um negócio complicado, não é assim de uma hora para outra, entendeu? Mas sim, daí eu já estava tocando com um grande pianista dinamarquês, Thomas Klaus, que gravou com Miles Davis, gravou com um monte de gente boa aí, o cara top mesmo, aprendi muito com ele também. Na verdade, eu aprendi com todo mundo que eu já toquei, né? Que eu não sou bobo nem nada. Uhum. Mas você teve nesse momento na Inglaterra aí, pois não. Um lance que você abriu um show do Gil, um tributo a Bob Marley. Foi. Ah, mas foi assim que eu cheguei, cara. Tá vendo? Alguém abriu o caminho. Porque também naquela mudança, não pense que havia... Vou para Inglaterra, né? Não, e não era assim. Procurar músicos que eu possa tocar na Inglaterra. Não era assim, gente. Não tinha, não existia isso, entendeu? É isso que é importante frisar, porque é o contexto, entendeu? A moçada aí não tem noção. E aí, um músico que eu trabalhava na Dinamarca me deu um telefone. Falou, ligue para esse cara aqui, antes de eu sair. Era o único telefone que eu tinha quando eu fui para Londres. Nossa. E eu liguei pro cara. Ele falou... eu estou dando um masterclass na Embaixada Brasileira. Você pode vir até aqui? Falei, vou. No dia que eu cheguei em Londres, fui lá na Embaixada Brasileira e estava terminando o masterclass. Masterclass é ensinando de música, tinha várias pessoas, tal. Daí ele perguntou lá, tem alguém que toca tal instrumento, tal? Não. Eu levantei a mão. Ele não sabia quem eu era, porque eu ainda, entendeu? Porque eu falei com ele, mas eu não tinha falado. Quando eu estava fazendo o show, não ia ficar fazendo assim pra ele, né? Aí eu subi no palco e falei, viu, eu sou o Fernando, que a gente falou, pô, Fernando, olha que engraçado, esse cara me ligou agora e apareceu aqui mesmo, falou que veio. Então vamos tocar uma aí. Toquei uma música aí. Aí terminou. E aí era o elétrico ou já era o... Elétrico. Aí terminou o masterclass dele. Daí ele falou, Fernando, eu falei, cara, então eu vou nessa já, viu? Mas a gente vai se falar, não, peraí, vamos tomar um café. Viu, o que você está fazendo amanhã? Amanhã, o dia seguinte que eu cheguei em Londres pela primeira vez, assim, para ficar lá, para trabalhar como músico. Eu falei, não estou fazendo nada. Então, marque já na agenda, amanhã nós temos um show para abrir o show do Gilberto Gil, que é tributo a Bob Marley. Cara, fui num lugar enorme lá, cara. Mas estou falando para vocês, podem ver lá que tem um show lá do coisa, que tá o Carlinhos Malta tocando. Eu me lembro porque no camarim ficou todo mundo sentado numa mesa só. E foi a primeira vez que eu encontrei realmente o grande Gilberto Gil, que é grande, né? Nossa Senhora. Grande, cara. E como a minha banda estava sentada comendo e a banda do Gilberto Gil estava comendo, porque, entendeu? Antes do show, assim, eles no camarim, é grande, tem as flores, tem fruta, eles dão uma refeição, senta todo mundo. Só tinha uma cadeira sobrando, né? Quando eu entro, é a cadeira do lado do Gilberto Gil, ninguém quer sentar ali, né, mano? E eu lembro que os caras olhavam pra mim e riam, porque eu fiquei, vai ou não vai? Aí... Não se aveste, menino. Sente aqui. Sim, hoje. Eu sentei, né, bicho? Mas não toquei com o Gilberto Gil. Eu tô contando a verdade pra vocês. Cara, você sentou do lado. Mas pra mim, pô, pra ter aberto um show, tributo... Pô, eu tava chegando numa cidade que eu não conhecia ninguém. Então, entendeu? Pra mim é o meu tesouro. Ninguém vai tirar isso de mim. Não vai. Não vai, então são momentos assim. E eu acho que nós devíamos também repensar sobre os grandes momentos que a gente fica guardando na nossa vida, porque talvez eles estejam se passando e a gente não esteja notando, sabe? Às vezes a gente quer muito e às vezes é assim, tocar num show que não é com a estrela que você gostaria, mas é antes, tá bom também.
Às vezes também você tocar em um programa de televisão, e por isso aí vai o registro que nós esquecemos, e muitos de nós nem têm ideia do que seja, e você fez isso, Fiz, que é. você foi... Eu não me lembro agora do que você está falando. Você vai lembrar, Não entendi. ensaio, Oxe, você está falando do Fernando Faro? Fernando Faro. Pô, mano, aí eu choro. Né? É complicado. Né? É assim, né? Que Por favor, explique o programa Ensaio, que era programa branco e preto, que você só ouvia o programa, Não era assim? Começou na Tupi, depois foi para a Cultura, era um programa preto e branco, e o Fernando Faro, ele recebia músicos, bandas, conjuntos, e ele, uma particularidade incrível, com um registro de cena único, no qual o desenvolvimento do programa era o entrevistado ou os entrevistados somente, e a pergunta do Fernando Faro, ela não aparecia. Então você entendia o que o Fernando Faro tinha perguntado pela resposta que o entrevistado dava. Demais, hein? Demais, né? Então, imagina a construção disso. Pô, mano, que ideia brilhante. Maravilhosa. Porque dá ênfase ao artista. Ele sai do... Você nem ouve o que ele está perguntando. Não, você não ouvia. Impressionante. Então, e aí que tá, né? Além disso, e aí entra também uma composição cênica de registro disso. De alto valor. Que esse de alto valor que você fez tinha uma câmera no rosto seu, no olho, na mão, né, na palheta de quem estava ali, ou de quem estava junto na banda. E aí vocês foram convidados e foram, então, já era Vento e Madeira. Isso já lá na frente, porque desses 40 e tantos anos de vida, a gente pode dividir mais ou menos em três, o bolinho meu, né, que é um bolinho singelo, mas Então, 1/3 para Dinamarca, 1/3 para Londres, mas 1/3 eu fiquei em São Paulo tocando também, viu, gente? Eu voltei para tocar aqui. E eu fiquei aqui por 15, mais ou menos 16 anos aí, aprendendo pra caramba, porque eu finalmente voltei para tocar com os meus ídolos. Aí eu me vi tocando nesse programa. Vocês imaginam a carga emocional que eu fiquei. Eu fiquei emocionado depois, sabe? Quando ele terminou, ele já estava um senhorzinho, Sim. né? E eu fui agradecê-lo, quase chorando. Eu falei, pô, você não imagina o que você fez para minha vida. Você foi uma inspiração para minha vida, por ser músico. Grande parte eu devo você. Desculpa, bati no microfone, porque eu fiquei emocionado. E ele disse, eu é que agradeço a vocês, uma das últimas bandas que fazem um trabalho de música instrumental sério, bonito, elegante, que eu vou ver. Falou assim. Meu Deus. Não quis dizer que ele ia falecer, não é isso. Mas, pô, aquilo bateu em mim, entendeu? São momentos assim que eu encontrei os meus ídolos e eles me disseram algo que poderia não ser importante, mas eu prestei atenção. Como o Pat Metheny falou, obrigado por ter me reconhecido pelo som. Eu prestei atenção, e poderia ter passado batido, mas eu prestei atenção nisso, isso me marcou profundamente. É o meu grande tesouro, então, essa é a minha grande riqueza, por ser baixista, essas coisinhas. É isso. E essa lapidação, e a gente aí já em São Paulo, né, você tocando lá, e é um momento de uma lapidação dessa pedrinha, que essa lapidação, esse momento... é pesado, porque se você não viveu isso ou teve perto, a gente só imagina, né? Mas um belo dia em São Paulo, Fernando andando, caminhando, correndo, ele estava indo para academia, e aí até eu me sinto demais de honrado, lisonjeado e com uma importância em fazer isso que nós faríamos agora, Fer, porque você vai abrir isso. E você anda, sabe, caminhando, andando, ia para academia. Estava indo para academia, mas estava assim, eu estava num momento muito ativo e feliz da minha vida em termos profissionais, assim, estava tocando, a gente estava, como diria, consagrados no meio musical, ganhando prêmios lá no Teatro Municipal com o melhor grupo, viajando, estava bem, cara, bem na fita. E eu estava indo para academia, porque eu tenho que me cuidar. O instrumento... Não existe um instrumento... Olha aqui, presta atenção nessa história. Não existe um instrumento ergonômico. Não existe um instrumento ergonômico. Todo instrumento demanda que você estude milhares de horas. Por isso mesmo, vai dar problema de movimentos repetitivos. Não tem jeito. Não há como escapar, a não ser que você não se torne um grande músico. Se você quiser estar... O pianista que trabalha...
Tom Jobim teve esse problema com as mãos, muita gente tem problemas, e eu tenho meus problemas, então eu tento reduzir ou aumentar o período de vida em que eu tenho pela frente, porque a gente tem que ver a vida como uma grande maratona que vai até o último dia que se respira, né? E eu quero tocar até esse último dia de qualquer jeito. Então, eu tento manter um pouco o corpo. Mas à noite não ajuda, fumar também não ajuda, tomar uma bebida. O vinho tinto, eu estou agora só tomando vinho tinto, sabe, com a janta. Melhorou bastante. Mas o que a gente estava falando mesmo? Doutor consulta. Então, eu estava indo na academia, cara, e me veio uma coisa na cabeça assim, acho que eu tinha uns 53 anos, 54 anos, e veio uma coisa na cabeça, pô, você nunca fez exame de próstata, cara? Pô, tem que fazer exame de próstata. Aí eu olhei assim, estava escrito Tom Consultor, eu fui lá de shortinho na academia, assim, animadinho e tal. Aí eu cheguei lá, tem um urologista aí, eu quero fazer exame de próstata. Tem um agora. Você quer pegar o quê? Short, aqui está sempre lotado, tem um agora. Eu falei, eu quero. Aí fui lá. Senta aqui, o senhor tem isso, tem aquilo, tem vontade de fazer xixi bastante? Agora, foi não para todas as outras respostas, mas para essa, agora que você perguntou, cara, eu sou sempre o primeiro da banda a falar, pode parar, vão um minutinho fazer xixi, os caras não aguentam mais, entendeu? Já param antes de eu pedir, ficam parando, porque eu faço xixi toda hora. Sabe que vai pedir. Aí ele falou, mesmo, vamos fazer um ultrassom então. Aí eu fui lá numa outra sala, né, eles fazem, como vocês sabem isso, melhor que eu. Quando a pessoa fez o ultrassom, que era outro médico lá, não sei o que, ela fica olhando na televisão, aí ela parou e soltou a ultrassom assim, e falou, aguarde só um pouquinho aqui, viu, querido? Foi e fechou a porta. Fechou a porta, eu fiquei lá, a ver navios, né? E voltou, cara, três urologistas, para abrir a porta. Senhor Fernando, tudo bem, o senhor pode começar a se arrumar? Pois não. O senhor veio acompanhado? O senhor está sozinho ou veio acompanhado? Aí eu já... médico. Essa pergunta, eu tenho alguma coisa errada nessa pergunta. Eu estou sozinho, eu estava indo na academia. Não, se preocupa. Não, a gente só pergunta porque se tem alguém esperando, está demorando muito tempo. Eu vi que ele tentou consertar, já era tarde demais, foi, né? Não. Daí ele falou, olha, tá um câncer, tá grande. Na bexiga. Tá grande. Você precisa tomar alguma atitude imediatamente com relação a isso. E eu chego naquele papo, né? Você tem que perguntar, mas quanto tempo? O quê? Mas é grave? Quanto tempo que eu tenho? Que negócio é esse? Ele falou, cara, mais ou menos 9 meses. Eu falei, mano, você tá louco, mano. Aí ele falou, olha, eu acho que o senhor devia pedir uma segunda e uma terceira opinião, mas quer um bom conselho? Faça hoje. Não deixe para amanhã. E eu fiz o que ele falou. A cada cara que eu ia, ele confirmava, cara. É sério. Tem pouco tempo. É sério. Se não operar, tem pouco tempo. Mas quem que opera, então? Porque tinha isso. Se não operar, tem pouco tempo. Tem que operar. E aí você fez o quê? Aí eu achei um cara que falou, eu tenho a probabilidade de operá-lo, tirar isso tudo, sem você perder a bexiga e usar o saquinho do lado. Porque... Pelo amor. Você entendeu? Porque aí é complicado, aí sabe. Por isso que eu não gosto de falar essas coisas, porque que Deus abençoe a todos vocês que precisam usar isso. Eu estou falando do meu coração, porque eu passei por um triz e eu falava, e agora? Mas todos me disseram, você vai se recuperar, há maneiras de reconstruir a bexiga, mas aí é um negócio complicado. Mas eu achei o cara que veio, fez a cirurgia, cobrou, mas fez a cirurgia e eu acordei e foi a primeira pergunta, eu falei, perdi a bexiga? Ele falou, não. Aí eu falei, então a primeira batalha foi ganha, certo? Uma boa notícia. Desses 9 meses, eu estou aqui há 8 anos e alguma coisa, o ano que vem vai fazer 9 anos, não 9 meses. Então há esperança, né, para todos nós aqui, você não acha? E continuamos tocando. É isso. Mas o que vai falar depois disso também? Não tem muito o que falar. Fernando, me permitam uma interrupção, porque, como eu disse, né, as histórias lá na Dinamarca, ou em Londres, isso. Vamos lá. Que você foi trabalhar num albergue.
Ô, rapaz, eu nunca contei pra ninguém. Eu tinha esquecido isso, cara. Poxa vida. Então, eu, na Dinamarca, vamos voltar, tava trabalhando e eu tava ralando coco, né? Um cara estrangeiro, não tinha nada lá. Eu tentava pagar um aluguel, tentava comer lá, minhas coisinhas, tentava melhorar para tentar melhorar. Eu queria melhorar como músico. E lá, o sindicato do músico tem o caixa C, caixa B, caixa A. E eu estava no caixa B, que é a quantidade de trabalhos que você faz, basicamente isso, e quanto melhor é o caixa do sindicato, mais amparo você tem. É melhor estar no caixa A, basicamente. Tá? Eu estava no B. E eu queria, de qualquer jeito, estar no caixa A, pô. Porque eu queria, mano. Pronto. Ué. Quero. É meu direito, eu quero. Só que eu não tinha horas suficientes tocando. E eu fui no sindicato e apresentei todo o meu trabalho durante os anos. E ela falou, pô, você veio de fora e foi crescendo aqui, né? Você conseguiu fazer isso sozinho, cara. Você foi crescendo, pô, você tá bem em cima do caixa B, mas ainda não tem número de horas pro caixa A. Eu sinto muito. Falei, pô, mas não tem nada que a gente possa fazer, né? Eu não tava pensando em dar uma por fora, não. Porque lá não existe isso. aí não tem nada que lá eu possa fazer, existe. Sei lá, não sei, dar uma aula em escola. Falou, tá tudo tomado já. Tá tudo tomado. Mas saiu recentemente um novo projeto que se você fizer certas horas de certos trabalhos que pouca gente quer fazer, a gente, no seu caso, a gente coloca você do B por A porque falta pouco para você pular. Você aceita, eu falei, qualquer trabalho. Para ir pro caixa, eu faço esse número de horas que ninguém quer fazer. Eu faço. Eu falei, é aqui perto da sua casa. Eu falei, porque ela sabia que eu morava nesse bairro boêmio, barra pesada à noite e tal, né? Eu falei, faço. Então, eu fui mandado para o trabalho. O trabalho começava 1h30 da manhã, 2 horas da manhã, depois do meu trabalho, que era ótimo. E era um trabalho de limpeza. Era um albergue para os viciados em heroína. E aí eu chegava, né? Quando eu chegava assim, tinha aquela fila, né? Dos caras, assim, né? Esperando pro albergue abrir. Porque nesse albergue servia comida, refeição boa para os caras, servia refrigerante e tal, e tinha os colchões, as caminhas para eles dormirem, tinha os banheiros para eles tomarem banho, entendeu? Tinha tudo ali, né? Esses caras não tinham de ir mais, né, cara, entendeu? E eu chegava para fazer o trabalho de limpeza e os caras ficavam me aborrecendo do outro lado da janela, porque eles queriam entrar, né? Mas isso foi só no começo, entendeu? Depois eles me conheciam pelo nome, eu acredito que... inclusive alguns deles eu acabei sendo amigos, né? São pessoas incríveis, viu? Incríveis que eu conheci. Eu conheci músicos, pintores, pessoas que viajaram o mundo, falavam vários idiomas, escritores. Quem que vai julgar, não atirar pedra? Eu não vou atirar pedra nesses caras, eu não vou falar mal, não posso. Não. Pelo contrário, eu cresci muito limpando bem o lugar, e fazendo que eles se sentissem mais humanos e coisas, porque eu tenho certeza que ajudou na cura que eles estavam buscando. Limpar banheiro limpeza é limpar banheiro também, né? O banheiro? Inclusive o banheiro. O banheiro lá, tem um detalhe, né? Esse banheiro lá, cara, porque é banheiro para esse tipo de pessoa que está viciada, infelizmente, nisso, né? Ele se injeta pela veia, então são umas luzes amarelas que eles colocam que a pessoa não consegue ver a veia. Você sabia? Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Eu só sabia que... Então, mas eu limpava, cara, limpador mesmo. Limpava, não tenho vergonha de dizer. Inclusive, tenho orgulho. Sim. Do que eu fiz e de todas as pessoas que limparam por onde eu passei. Porque, na verdade, esses são os verdadeiros heróis, não sou eu, viu? A verdade é essa. São as pessoas que fazem um trabalho, sabe, de 8, 10 horas por dia... cuidam da família, são heróis, cara. Acho que a gratidão é mútua. São heróis. Né? Tanto para eles quanto para você também. Acredito, né? Mas então, essa foi uma passagem importante na minha vida. Obrigado por ter me lembrado. Meu pai do céu. Puxa vida. Mas... vamos lá, cronologicamente a gente volta para cá, Brasil e tal. Mônica Salmazo, tem uma banda, tem um trabalho. Então, tem o trabalho que estava acontecendo. Com o Vento em Madeira, né? Ela estava com a participação especial do Vento em Madeira. Né? Porque o Vento em Madeira foi criado pela grande Léa Freire e o Teco Cardoso. E a Mônica Salmazo é esposa do Teco Cardoso.
Isso todos, o talento desses caras é indescritível, o talento de todos eles. Mas tinha também um grande baterista, o Edu Ribeiro, e um tremendo pianista, que é o Tiago Costa. Gente, eu estou falando de alto calibre, viu, de São Paulo. Eu vira-lata, eu aprendi, eu que mais aprendi nessa banda. Então, deixa eu colocar dessa maneira. Foi assim. Mas é só para deixar isso bem claro, né? Olha, são histórias assim. Né? Mas só para gente alegrar a vida um pouco. Eu prometo que é a última, porque a gente precisa encerrar. Mas essa também é necessário contar, porque são detalhes geopolíticos, além de culturais. Porque também você era Mar do Norte e Mar Báltico, que vocês estavam tocando num galeão, gente. Isso também é incrível, né? Olha que proposta, você fazer um evento dentro de um galeão, resgatar 1.600, o galeão holandês. É isso mesmo. Imagino o primor que estava essa restauração desse barco. Puxaram esse galeão do fundo das águas, os holandeses, né? Que vieram aqui no nosso Nordeste, né? Dessa época, assim, 1680, não sei exatamente, mas era um galeão com 3 mastros, 330 metros de vela. De vela? O que é isso? Que eu não sei o que quer dizer isso, mas as pessoas falam, que deve ser grande. Era grande. E era tudo restaurado, lindo. E dentro tinha a cozinha, tinha um chefe, tinha a tripulação toda holandesa, tinha os quartos. Para essas duas bandas que ganharam esse prêmio, a gente ia fazer uma turnê em volta da Dinamarca, onde o roadie ia de caminhão, montava os palcos e nós chegávamos de caravela, meu companheiro. De galeão. De galeão. Porque não tem motor. O galeão para lá longe, daí a gente senta nos barcos menores, ia tocar o show. Sensacional, fiz um mês isso, cara. Um negócio alucinante. E na primeira semana, a tripulação, o capitão lá, que eram todos holandeses e holandesas também, viu? Aí, marinheiras? Então. Bom, enfim, aí fomos lá, ele desceu lá e falou, tem alguém aqui da banda aqui que tu gostaria de ter essa experiência de trabalhar como tripulação em cima? Eu falei, como assim? Trabalhar como marujo mesmo lá. Puxar corda, porque era tudo à mão, cara. Eu falei, eu quero, aquela coisa, entendeu? Aí me deram um macacão que parece do Fórmula 1, sabe, exatamente igual, um monte de coisa, assim, branco, assim, já usado, assim, de alguém lá, deram lá, eu pus, porque lembrem-se, era Mar do Norte, não é a represa é Mar do Norte, cara. Bicho, mas a sensação daquilo, porque era um barco, é grande, cara, são 3 mastros enormes, e quando a gente levantava a última 7 de velas, assim, ele ia. Nossa! E a gente só escutava o... que é o barco falando, eles dizem, né? O barco cantando, né? Eles dizem isso, o barco tá cantando. Que lindo! Quando as coisas vão bem, né? Esse barulho do barco, e não tinha motor, cara. Bicho, e eu fiquei trabalhando, porque é dia e noite, viu, cara? O cara vai pelas luzes e pelas estrelas, ele vai navegando como era nos tempos antigos. Os caras são sérios quando fazem uma coisa, mano. Impressionante. E daí, eu saí de lá com uma força interior. Eu nunca me senti tão forte e um só na minha vida depois dessa experiência, assim, fisicamente, mentalmente. Olha, eu vou falar uma coisa, respeito aos marinheiros aí, porque cara, é isso, minha gente. É espetacular, a sua vida é espetacular. Pensemos num livro, porque, rede social você tem? Porque essa sua reclusão é um horror. Não tenho, rapaz. Não tem, né? Eu não tenho, eu já tive lá, lá no... Balance bem o microfone. Meu Deus do céu. Balance Desculpem, meu Deus do céu. A terceira vez. É um cavalo, viu? Desculpem, viu? Eu não tenho, eu já tive há muito tempo atrás, mas musicalmente assim, as coisas continuaram andando como elas eram antigamente, né? As pessoas me chamam pelo telefone, e é de boca em boca, e eu continuo sendo feliz tocando aí. Acontecendo assim. Mas eu vou pensar assim em montar alguma coisa, né? Eu acho que já é um novo ciclo. Eu precisava me adequar mais. E é necessário se adequar mais. Sim, é verdade. Gente, é por isso que é necessário que a gente viva a vida com intensidade. Com certeza. Porque não volta, os segundos não voltam. Fernando de Marco, não procure nas redes sociais, porque se você não vai...
Deve ter alguns vídeos, né? Mas... Tem vídeo, Fernando e Marco, você... Eu vou Cláudio, montar alguma você procura. coisa. Tá bom? Eu agradeço imensamente. Desculpe-me se ficou longo demais. Um beijo, um abraço. Agora pode? Pode, vem aqui. Então vai. Deus te abençoe. A você também. E a você também, Ana. Obrigado. Viu? Esse é um querido, transcende a amizade, transcende qualquer coisa terrena aqui. É isso. Fernando de Marco, a nossa primeira reportagem de 2026. Olha só que gabarito. Não sabia disso, né? Um beijo, gente. Beijo. Tchau. Tchau.